O Maurício, na escola bíblica dominical, começou a tratar sobre eclesiologia e eu falei, bom, não faz sentido eu sair do tema, não é? Então a gente vai lembrar alguns aspectos importantes da doutrina da igreja. Eclesiologia é o estudo da igreja. O meu alvo, através desses estudos, é enfatizar tanto a nossa missão quanto o destino da igreja. É lógico que eu não vou falar isso hoje, tudo, né? Mas vai dar para a gente ter uma boa noção. Eu creio que talvez não exista nenhuma outra fase, vamos assim dizer, da história da humanidade em que a doutrina da igreja esteja sendo tão mal entendida pelos verdadeiros salvos, pelo menos, não é? Quando a gente começa a analisar as igrejas, vamos dizer assim, evangélicas atuais, a gente vai descobrir que existem várias ênfases diferentes pelas quais as igrejas estão atuando. Existem aquelas igrejas que a ênfase é cura e prosperidade, e aí já sabe como é culto, né? Culto é de milagres e promessas materiais e assim por diante. Existem aquelas igrejas que a ênfase está em promover o bem-estar social, e aí, né, a preocupação em distribuir sopa, cesta básica e assim por diante. Outras, evangelizar. Eu fui convertido numa igreja da convenção e culto de manhã era culto doutrinário, culto da noite evangelístico. Todo culto à noite evangelístico, não é? E aí outras vertentes, né? A igreja para atrair jovens e querer afastar os jovens do perigo do mundo. E aí tem várias atividades para atrair o jovem. E aí o extremo é que a igreja vira mais um clube ou um local de rolê do que, na verdade, o que ela deveria ser. E eu creio que todos nós devemos voltar a fazer a pergunta: qual é a missão da igreja? Por que é que nós ainda estamos aqui? Por que não fomos arrebatados ainda? E quais são os métodos que nós devemos usar para cumprir a missão? Então nós temos sempre que estar relembrando essas verdades, porque o mundo conspira contra nós, inclusive o mundo evangélico. Então nós temos que voltar para a palavra. Então, nesse estudo, nós vamos começar a considerar as finalidades espirituais da igreja, que se resume a esses 4 itens, né? Nós existimos para glorificar a Deus, nós existimos para edificarmos-nos a nós mesmos, e cuidado, eu coloquei nós mesmos entre aspas, não é? É uma obra de Deus, mas existe algo que nós mesmos precisamos fazer. Nós existimos como igreja para nos educarmos mutuamente e nós existimos também para nos purificarmos a nós mesmos. Essa, vamos dizer assim, é a missão, as finalidades espirituais da igreja. Quando a gente fala espiritual, é porque tudo é espiritual, mas a ênfase, né, é no que Deus quer nos transformar. Eu não sei quantos de vocês lembram, faz um bom tempo que a gente não lembra, né? A nossa missão é resumida nessa frase, nossa missão como igreja, IBNA, né? Nós existimos para conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus. E a nossa estratégia é essa, a IBNA cumpre a sua missão, trazendo pessoas ao Mestre Jesus e à membresia em sua família, desenvolvendo-as rumo à maturidade cristã, equipando-as para seu ministério na comunidade, enviando-as para a sua missão no mundo, para, em tudo, magnificar o nome
de Deus. Então, relembrando a razão da nossa existência. E hoje eu quero começar falando sobre a primeira finalidade da igreja. A igreja tem a missão de glorificar a Deus. De novo, nenhuma novidade aqui. Já falei, se alguém subir aqui no púlpito e contar uma novidade, é heresia. Manda essa pessoa embora, tá bom? Mas vamos falar de verdades, relembrar essas verdades. Não é? O fim principal do homem, o homem existe para quê? Para glorificar a Deus e se satisfazer nele, no relacionamento com ele. Nós vivemos uma época bem esquisita, não é? Qualquer circunstância desagradável nos desanima, qualquer circunstância ou provação nos coloca para baixo, nos entristece. Por quê? Porque o nosso prazer, o nosso contentamento ainda não está exclusivamente no nosso relacionamento com Deus. A gente ainda está muito enraizado em circunstâncias desse mundo. O dia que o nosso contentamento estiver exclusivamente no nosso relacionamento com Deus, na certeza de que Deus está envolvido na nossa vida e que a eternidade está garantida, nós vamos poder fazer que nem Jó fez. Jó perdeu tudo, né? Perdeu os filhos, viu os filhos morrendo, viu toda a sua riqueza indo para o ralo, a saúde dele deixou de existir, e ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, glorificado seja o nome de Deus. E nós estamos aqui nesse processo. Então nós existimos para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus coletivamente, como igreja, por isso que a gente tem que estar se envolvendo na vida uns dos outros. E nós também devemos glorificar a Deus individualmente. Isso é, quando nós estivermos distantes uns dos outros, quando nós estivermos lá no meio do mundo. O texto clássico é esse de Efésios. Efésios capítulo 1, diz o seguinte, alguns textos, né? Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da glória da graça. Para louvarmos que salvação é um presente. Para louvarmos o amor de Deus, a justiça de Deus lá na cruz. Para expressarmos a nossa adoração a Deus, o qual nos deu gratuitamente no amado, isso é, em Jesus. Versículo 12, ele continua falando, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Não somente para prestar louvor, mas para ser louvor. Ninguém presta sem ser. É muito importante a gente entender isso, não é? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, de novo, para o louvor da sua glória. Então, coletivamente, nós existimos para glorificar a Deus. O nosso comportamento em comunidade deve revelar, né, a glória de Deus, a maneira como nós nos tratamos. 2 Tessalonicenses continua falando dessa questão coletiva, de glorificarmos a Deus juntos, coletivamente. E de novo, né, nós estamos há 1 ano e meio com pandemia, 1 ano e meio. Não é? Começa a avaliar, né, se durante esse ano e meio a gente cumpriu como nós deveríamos, como a palavra de Deus manda, né, essa missão. Eu fico imaginando, né, se Jesus se comportaria exatamente como eu me comportei durante esse ano e meio.
de pandemia? Se ele deixaria de sair da mesma maneira que eu deixei de sair de casa, se ele faria exatamente o que eu fiz, não é? E, principalmente pensando na missão, né, de conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus. Esse é o objetivo. Nós temos que aplicar dessa maneira, né? Estamos fazendo exatamente, ou ela está nos impedindo? E se está, qual é o problema? É ela, sou eu, temos que avaliar. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês. É coletivamente. Paulo está escrevendo para a igreja. E vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, quando as pessoas sabem da existência da nossa igreja, da IBNA, como nós nos comportamos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer, eles podem glorificar a Deus, eles podem ver alguém diferente, né, do que a sociedade está sendo, né, diferente do que devemos ser. Pense sobre isso. Romanos capítulo 15. Para que com um só coração e uma só boca, vocês, coletivamente, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Então, nós existimos para isso. E só vamos cumprir esse propósito se nós estivermos obedecendo a primeira mensagem. Seguindo o que está na palavra de Deus. Não é? Nós devemos glorificar a Deus individualmente. Né? Vocês já conhecem bem esse texto. Né? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Agora, individualmente. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Aqui está falando dos dons espirituais, mas inclui também as nossas capacidades, né? Os nossos recursos, individualmente. Quando você está servindo na igreja, quando você está cumprindo o seu ministério individualmente, você está fazendo para quê? Para quem? É para a glória de Deus? Não é? O seu comportamento vai revelar isso. A maneira como você trata as pessoas vai revelar isso. A maneira como você se prepara para servir. A maneira que você se comporta enquanto está servindo e depois de ter servido. Então, diante de cada ação, né, que nós temos dentro da igreja ou fora da igreja, a pergunta que nós temos que fazer é: eu fiz, né, aquilo que eu fiz, pensando em Deus, com a motivação de glorificar a Deus, ou eu fiz com algum outro propósito, né, com algum outro objetivo, com algum outro motivo? Por quais motivos? Estava envolvido algum desejo particular, seu, pessoal, ou tudo a ver exclusivamente com Deus e para a glória de Deus? Então, pensem a respeito disso. Não é? Quando você estiver servindo, quando você estiver trabalhando secularmente, quando você estiver no meio dos seus amigos, né? Cada ação que você tem, cada pensamento e cada palavra que sai da sua boca, a pergunta é: o meu alvo é glorificar exclusivamente a Deus, ou existem outros motivos pelo qual eu também estou fazendo isso? Se não glorifica a Deus, tem que mudar, não tem jeito. Tem que trabalhar, não é? Agora, se o que você faz, do início até o fim, do começo ao fim,
O objetivo é glorificar a Deus acima de qualquer outro propósito, então você está indo bem. E de novo, gente, eu estou falando de todas as áreas da vida. Estou falando como esposo, como esposa, como trabalhador, não é? Como cidadão. E ninguém é perfeito nessas áreas em tudo. Ninguém. Perfeito só existe um. Eu costumo dizer o seguinte, se você está vivo ainda, Deus está dizendo, ainda tenho que aperfeiçoar você. Né? E isso é um trabalho que nós temos que fazer o tempo todo. Né? A batalha é travada principalmente aqui na mente. De novo, eu sei que eu não estou trazendo novidade nenhuma, mas a pergunta é, da última vez que você ouviu a respeito disso, para hoje, você pode olhar, conversar com Deus e dizer, nossa Deus, eu cresci. Regredi? Se não, né? Preciso fazer algo em relação a isso. Cantamos músicas aqui, a escolha das músicas, a mensagem. Né? Durante a semana eu fiquei pensando. Né? As orações, lembra? Maneira de nos vestirmos, a maneira de nos comportarmos, qualquer atividade tem que começar pensando, isso agrada e glorifica a Deus, e durante o processo todo, estou glorificando a Deus, terminou, glorifiquei a Deus, pensar e agir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá bom? Estou falando de mim agora. Eu tenho a capacidade de fazer certas escolhas na minha vida sem o propósito de glorificar a Deus. Coisas que eu faço até por hábito, né? Sem aquele raciocínio e avaliação, e aí mudanças que precisam ser feitas. Muitas vezes eu faço escolha pensando no meu bem, no meu benefício, no meu conforto. E eu vou dizer, e às vezes eu faço isso, tá bom? E até estou me escondendo atrás de algum princípio bíblico. Por incrível que pareça. Entende? Para apoiar, mas não em perguntar, peraí, está te glorificando? É para que o Senhor seja exaltado e eu seja diminuído? Então, pensa a respeito disso. Precisamos crescer nessa ideia, né, de viver para glorificar a Deus. Aquela ideia, né? Convém que Ele cresça e eu diminua. Né? Lembra quem falou isso? Né? João Batista em relação a Jesus. João Batista está fazendo uma grande obra, né? Mas convém que ele cresça e eu diminua. Jesus veio aqui para glorificar o Pai, não é para glorificar a mim mesmo. Aí quando ele terminou a obra dele, ele orou, agora Pai, glorifica o teu Filho. Um dia nós vamos ser glorificados, isso é, nós vamos ter um corpo novinho em folha, até lá. A gente só tem que viver aqui para agradar a Deus. E todos nós precisamos crescer nessa área. Agir motivado em glorificar a Deus é um dever tão fundamental que somente sendo fiel em cumpri-lo é que os outros propósitos que Deus tem para a igreja e para a sua vida também serão. Significa que se eu não estou fazendo as coisas para glorificar a Deus, nada mais serve. Não é bom no sentido de glorificar a Deus. João capítulo 15, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Qual é o fruto? Gente, você encontra o termo fruto e você encontra o termo boas obras, não esquece, tá bom? É obedecer os mandamentos de Deus. É isso, o fruto é esse. O fruto não é só evangelismo. O fruto é evangelismo e discipulado, ensinando-os a crer, ensinando-os a obedecer. O fruto é servir com os seus dons. O fruto é ser um bom marido, é ser uma boa esposa, é ser um bom pai, é ser uma boa mãe, biblicamente falando, é ser um bom trabalhador, é ser um bom cidadão, seguindo os princípios da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31, um texto muito conhecido, né? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer coisa. A pergunta é para glorificar a Deus? Porque tem que ser.
Como é que a gente glorifica a Deus? A gente glorifica a Deus o adorando. Agora, quando a gente fala de adoração, gente, não confunda adoração com louvor. Louvor é uma maneira de adorar a Deus. Eu vou falar disso rapidinho depois, ok? Mas adorar a Deus significa reconhecer quem Deus é, verbalmente e mentalmente, e consequentemente através das nossas ações, não é? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vocês lembram o contexto? Aqui, Jesus está conversando com quem? Com a mulher samaritana. Não é? Os samaritanos eram um grupo de pessoas, vamos dizer assim, desprezados pelos judeus. Ok? Os judeus não queriam conversa com eles, por N motivos. Mas Jesus fala uma verdade. Nesse contexto, Jesus diz, vocês dizem que nós devemos adorar aqui nesse monte. Os judeus dizem lá em Jerusalém. Eu, porém, vos digo. Não é nem aqui nem lá. Né? Deus quer que seus adoradores adorem em espírito. Isso é, só é possível adorar a Deus quando uma pessoa se rende a Jesus Cristo. O Espírito Santo vem e habita nele. E agora acorda o próprio espírito humano e juntos agora prestam adoração a Deus. E em verdade, isso é, seguindo a palavra de Deus. A Bíblia dos samaritanos na época de Jesus era só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que Jesus diz, vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Isso é, o conhecimento que vocês têm a respeito da verdade é muito precário. Vocês não têm os profetas maiores, vocês não têm os profetas menores, vocês não têm os... Tudo aquilo é revelação de Deus. Então nós glorificamos a Deus adorando, reconhecendo quem Deus é e levando em consideração quem Deus é, o que Ele espera de nós em cada uma das nossas ações. A definição de adoração é essa daí, honra, reverência, tributo em pensamento, em sentimento, em ação, prestada de maneira específica e suprema à divindade. Isso é, tudo eu tenho que pensar, agrada a Deus? Tudo. Tudo. Está trabalhando, está cozinhando, está limpando, está descansando. Tudo, porque tem que descansar também. A essência, nas palavras hebraicas e gregas, de adoração significa uma vida prostrada. Não é simplesmente o ritual, de você se agachar. Significa que você está rendido à vontade de Deus. É o que Jesus falou. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Paulo disse a respeito de si mesmo, Paulo não existe mais. Ele falou, agora Cristo vive em mim. Paulo está se descaracterizando. E agora a característica dele é ser igual a Jesus. Isso significa prostrar-se, significa render tributo, significa venerar, significa respeitar profundamente, significa servir religiosamente. É servir a Deus. O que tem acontecido nos últimos 2 séculos, quando você vai estudar a história da igreja, é que os cultos se tornaram antropocêntricos. Antropos, de ser humano. Quer dizer, o culto é para o ser humano, não é para Deus. Se está agradando a Deus ou não, o que importa é se o ser humano está, entre aspas, se sentindo bem, se ele está sendo satisfeito. Então a igreja virou restaurante, não de comida física, mas do que vai ouvir, por exemplo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Agradar o público ou não ofender o público se tornou muito mais importante do que agradar a Deus. Agora, não estou dizendo que a gente não tem que se importar com o público. Eu não estou indo para esse extremo. Mas a questão toda é, o culto é para louvar a quem? Então, quando o culto ele é teocêntrico, então as mensagens elas vão ser expositivas. Vai ser baseado no que está na Bíblia, palavra por palavra. As músicas, vão ser avaliadas teologicamente.
para ver se a música reflete, né, a verdade bíblica. Ok? Então, nós temos que voltar a essa essência. Eu creio que nós estamos indo bem, ok? Mas nós não podemos nos enganar. A gente recebe muita informação de outras igrejas. E muitas pessoas deixam igrejas excelentes e vão para igrejas bem inferiores por causa dessas coisas que atraem mais. E nós vamos ser tentados a fazer a mesma coisa. Então, muitas igrejas ensinam sobre os atributos de Deus, mas não confrontam o ser humano em relação aos atributos de Deus. Deus é santo, mas você também tem que ser, e agora precisa ser confrontado, precisa ser instruído, precisa ser cobrado. Então a igreja existe para isso. Isso é adorar a Deus. Então, nós adoramos a Deus quando nós participamos do culto, nós adoramos a Deus quando nós ouvimos a pregação, o ensino, com atenção, nós adoramos a Deus quando nós descansamos fisicamente, nós adoramos a Deus quando nós cumprimos bem o nosso horário de trabalho, adoramos a Deus quando cumprimos bem o nosso papel de esposo, de esposa, de filhos e assim por diante. Tudo é adoração a Deus, ou deveria ser adoração a Deus, e é adoração a Deus quando está seguindo os princípios da palavra de Deus. Nós também glorificamos a Deus através da oração e do louvor. E do louvor eu acho que é o mais fácil que tem. É agradável também fazer, não é? Não podemos duvidar disso. Ok? Através da oração. A oração a gente tem um pouco mais de dificuldade, precisa um pouco mais de concentração. Mas adoramos a Deus ou glorificamos a Deus também através da oração e do louvor. Salmo 50, 23, o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ação de graças significa reconhecer quem Deus é, agradecer a Deus, mas ele inclui a palavra sacrifício. Para chegar até aqui hoje, você gastou, não gastou? Gastou tempo, gastou uma graninha, né? Ônibus ou combustível você gastou, né? Você está sentado numa cadeira razoavelmente confortável, mas o seu sofá é muito mais confortável do que essa cadeira. Entende o termo sacrifício? Você talvez preferia estar em outro lugar e poderia estar em outro lugar, mas você decidiu. Você decidiu correr riscos, né? Só de vir para cá e enfrentar trânsito, você podia ter batido o carro e uma série de outras coisas, né? A minha pergunta é, quantos riscos talvez nós deveríamos estar correndo e não estamos por causa da Covid? Eu tenho que fazer essa pergunta. Talvez nenhum, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Senão, cada um precisa conversar diante de Deus. O que eu deixei de fazer? O que eu estou fazendo? Não é? As nossas orações em relação ao que está acontecendo em relação à Covid, está envolvendo o quê? A gente sabe, né? Tem situação clínica e científica, estamos nessa situação da Covid, tem questões políticas envolvidas, está tudo envolvido. A vida do ser humano é tudo isso. E as nossas orações em relação a isso? Não é? Ainda bem que o Maurício tem nos ajudado bastante, né? Mandando aquelas orações em relação ao nosso país, e aquilo nos ajuda muito, né? Espero que a gente esteja seguindo isso. Nós glorificamos a Deus quando vivemos uma vida santa. Não é só, né, através de atividades, não é só através do louvor, não é só através da oração. Não é? O Senhor diz, Isaías está falando com Israel, quando Israel estava vivendo de maneira muito carnal, né? Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pensa nisso, gente. Você já veio no culto desse jeito? Bom, vocês eu não sei. Mas como vocês têm um Pierre dentro de vocês, eu já vim. Não posso negar. Aí eu tenho que parar e falar, o que eu estou fazendo? Já fiz até esse exercício. Gente, estou sendo bem honesto com vocês. Sou pastor, recebo para isso. Às vezes eu venho para o púlpito sem nenhuma vontade de vir. Estou falando a verdade para vocês.
Não tenho nem vontade de sair de casa. Tem época que eu não quero ver ninguém na minha frente. Minha esposa sabe quando eu estou desse jeito. Mas, cuidado, eu recebo para isso. As pessoas vão, eu tenho que ser exemplo. Tudo isso são motivos razoáveis. Né? Eu tenho que sustentar a minha família. É o emprego que Deus me deu. Não é verdade? Eu tenho que ser exemplo, está na Bíblia. Se eu venho por causa disso, só eu não estou glorificando a Deus, mesmo obedecendo a Deus. Aí eu digo, peraí, né? Eu tenho que ir de qualquer jeito. Bom, eu vou ter que levantar, eu vou botar gasolina no carro, eu vou ter que entrar no carro, eu vou ter que subir no púlpito, eu vou ter que pregar. Por que não fazer isso para agradar a Deus? Aí eu começo na minha mente, né? Deus, me perdoa. Todas essas motivações são porcaria. Eu quero ir lá para te glorificar. Eu começo a orar e é impressionante. Muda tudo. Eu acho que essa luta que eu tenho, eu imagino que vocês também devem ter. Né? Menos a obrigação de vir para ganhar grana. Entende? Mas todas as outras... Né? Então, nós temos que pensar nisso. Né? Viver uma vida de santidade a nível de pensamento, palavra e ação. A nível de motivação. Porque senão eu vou fazer que nem esse povo aqui. Né? Eu venho aqui, canto bonito, a minha voz é ruim, mas tem gente que tem voz boa, bonita, canta e Deus está falando, está enfiando o dedo na goela, né? O cara é morno, lembra a história lá de Apocalipse? E Deus está com nojo. Né? A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. É Deus que está falando. Então, irmãos, precisamos glorificar a Deus, a igreja existe para isso, e a gente precisa avaliar a nossa vida em todas as áreas. 1 Pedro 2,12, sobre o sacerdócio, está aqui o texto, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, de novo, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu achei duas definições bem interessantes sobre santidade e eu resolvi trazer para vocês. Santidade se trata de separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Viver uma vida de santidade ao Senhor significa abdicar de práticas que são consideradas abomináveis diante de Deus. Bom, agora é lógico, né? Para cumprir isso aqui, você tem que conhecer a Bíblia. Mas é uma boa explicação sobre santidade. Vocês já ouviram falar dos puritanos. Os puritanos é um grupo já bem antigo, né? Surgiu lá, acho que em 1700, 1600, existe um grupo ainda hoje, né? Mas eles têm esse título de puritanos, que tem a ver com pureza, né? Porque eles reconheciam que a santidade é o atributo, vamos dizer assim, supremo de Deus. Né? Isso é bíblico, né? Por isso que a Bíblia diz, Deus é santo, santo, santo. Né? Então eles consideravam a santidade como esse atributo supremo. Né? E é o atributo que lança a luz sobre os outros atributos de Deus. Tudo que Deus faz é sem pecado. Tudo que Deus faz é puro. Por causa disso, então, eles viviam, né, de maneira, ou se esforçavam a viver de maneira santa. E aí nós temos uma frase desse Jonathan Edwards, é bem famoso no meio dos puritanos. A santidade é, de uma maneira bem peculiar, a beleza da natureza divina. Isso torna gloriosos e atraentes todos os seus outros atributos. Então, quando ele olha para os atributos de Deus, onipotência, onipresença, soberania, amor, misericórdia, quando ele olha tudo isso, ele diz, tudo isso aqui é por causa da santidade. Então significa que eu também, se eu quero glorificar a Deus, eu preciso também focar na minha santidade, para que eu possa glorificar a Deus dessa maneira. Então, a primeira missão da igreja é glorificar a Deus.
Devemos glorificar a Deus, pois é uma missão individual e coletiva. Devemos agir motivados em glorificar a Deus, pois somente é dessa forma que os outros propósitos que nós temos que cumprir também vão ser feitos. Glorificamos a Deus o adorando, glorificamos a Deus através do louvor e da oração, e glorificamos a Deus vivendo uma vida santa. O segundo propósito da igreja é edificar a si mesma. Eu estou vendo o horário, tá bom? O texto clássico é esse texto, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Eu costumo dizer que esses versículos, eles resumem a existência, a nossa existência como igreja. Se você pegar tudo que Deus planejou para a igreja, toda a teologia da igreja, né, você vai muitas páginas, se resume nesses versículos. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, ele está falando de liderança espiritual, com o fim, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo está dizendo que faz parte do plano de Deus para a igreja, líderes espirituais. Então, ele equipou a igreja com líderes espirituais. No nosso contexto da IBNA, ele está falando a respeito de mim e do Maurício. Ok? Está falando dessas pessoas que são pessoas que vão atuar por tempo integral a serviço de Deus e a serviço de vocês. Qual é o plano? Equipar a igreja. Equipar a igreja somos todos nós, né? Para servir em maturidade, isso é, para servir e crescer em qualidade, maturidade tem a ver com qualidade, e também em quantidade. Esse texto fala sobre qualidade e quantidade. A edificação, a maturidade, ela só acontece através do ensino da sã doutrina. Só ensinando a Bíblia como ela é. Por quê? Porque a gente vai enfrentar heresias. Isso é, Satanás vai chegar e dizer assim para nós: olha, não é bem assim. Se você comer do fruto, você vai se dar bem. Então, é isso que acontece. Por isso que existem várias religiões. Existem vários ensinos, né? São mais sofisticados, mas ainda é a mesma história. Então, a sã doutrina é que vai fazer com que a gente seja edificado, que a gente resista às heresias. Então, a igreja, reunião, culto público, tá bom? Ela tem essa finalidade: treinar, equipar os santos para edificar uns aos outros. É por isso que a gente se reúne aqui, tá bom? Está ali, ó. As reuniões públicas, escola bíblica, grupo céu, e tudo que tem, tá bom? Esse é o propósito, tá bom? Equipar, treinar. Então, através de homens capacitados por Deus para liderar espiritualmente os salvos, isso acontece, tá bom? Então, ó, ele designou alguns. É muito interessante essa palavra, né? Essa palavra designar significa a minha responsabilidade e a responsabilidade do Maurício em relação à IBNA. É algo que foi designado por Deus. É algo que foi determinado por Deus. E graças a Ele, também capacitados por Ele. Não significa que nós somos perfeitos.
Mas nós somos essas pessoas. Agora, é muito importante, e eu quero falar algo para a gente entender, tá bom? É muito importante isso. Eu e o Maurício e outros, a gente faz muitas coisas diferentes. E precisamos fazer. Mas Deus vai cobrar eu e o Maurício só nisso daqui. Quando chegar no céu, Ele vai olhar para mim e vai dizer como é que você ensinou a palavra de Deus e como é que você treinou a praticar. O resto Ele não vai me perguntar mais nada. No que se refere à minha função na igreja. É muito importante a gente entender isso. Da mesma maneira que os casados, para os maridos, a primeira pergunta que Deus vai fazer para os maridos quando chegar lá no céu é: como é que você cuidou da sua esposa? Porque o seu trabalho é para cuidar da esposa. E o seu trabalho é para cuidar dos filhos. Mas cuidar dos filhos e da esposa é muito mais do que trabalho. Para as esposas, vai perguntar: como é que você cuidou do seu marido? Como é que você cuidou dos seus filhos? É a pergunta que ele vai fazer. Porque todas as outras coisas... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Existem coisas que Deus vai nos cobrar, tem coisas que Deus não vai nos cobrar. Por isso que a gente precisa entender quais são os nossos propósitos, ver se a gente está fazendo bem cada parte, né, da nossa responsabilidade. Né? Os pastores e missionários, eles vão prestar contas se fizeram bem a tarefa de equipar vocês. É isso que nós vamos ter que prestar conta, baseada na palavra de Deus. E vocês vão prestar contas, se vocês ouviram ou não. Se vocês atenderam ou não. Se vocês contribuíram ou não. Não tem jeito. Os líderes espirituais têm a responsabilidade de manter os salvos aptos para servir a Deus, servindo uns aos outros, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu gosto mais da tradução da Revista e Atualizada, que diz: aperfeiçoar os santos. A palavra aperfeiçoar, eu creio que ela é mais literal ao original do que preparar. Essa palavra significa literalmente tornar apto, capacitar, mas ela visa mais essa ideia de consertar, realmente de melhorar, de aperfeiçoar. Essa palavra é usada lá em Mateus, quando aqueles homens estavam consertando redes que haviam sido furadas. Né? Então você está lá pescando, né? E vem mais peixe do que a rede pode suportar e a rede se rompe. Aí eles voltam lá e vão consertar as redes para voltar para pescar lá. Pescar novamente. Então essa é a ideia. Aperfeiçoamento significa reparar o que está quebrado, que tem a ver com equipar, consertar a vida. Jesus veio para consertar a nossa vida, não é verdade? Entende? Enquanto a gente está vivo, significa que tem coisa que precisa ser consertada na nossa maneira de pensar, falar e agir. Nós somos instrumentos de Deus para contribuir com isso, quando nós, pastores. Depois a Bíblia diz que também isso acontece uns para com os outros, mas seguindo essa liderança. Né? Então, consertar a vida, colocar a vida em ordem, arranjar, fortalecer, tornar no que deve ser, é o significado dessa palavra. A igreja existe para doutrinar seus membros, para desenvolver neles dons e virtudes cristãs e ensiná-los a cooperar uns com os outros no serviço de Cristo. Não sei aonde eu peguei essa frase, mas ela não é minha. A igreja existe para doutrinar seus membros, para desenvolver neles os dons e virtudes da vida cristã e ensiná-los a cooperar uns com os outros no serviço de Cristo. Sobre a liderança de homens espirituais, falhos, mas espirituais.
para a obra do ministério. Maurício, quando nos ensinou a respeito disso, ele fez essa frase e eu guardei. Os líderes espirituais equipam os demais membros do corpo e estes executam o trabalho ministerial que é espiritual. Para a obra do ministério, essa palavra obra, tem duas palavras aí que indicam serviço, né? A palavra obra significa serviço a ser feito, significa um esforço físico, e a palavra ministério é a palavra diaconia, da onde vem o termo diácono, tá bom? Que significa serviço que é prestado a uma outra pessoa, serviço prestado a outros. Então a gente vive aqui para servir uns aos outros, não para nós mesmos. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Fazermos as coisas motivados ao bem-estar do outro e não ao nosso bem-estar. Se Deus permitir, a gente vai continuar isso, tá bom? Só vou colocar o próximo item aí, a gente depois desenvolve mais. Edificamo-nos à medida que os salvos cumprem a missão de fazer discípulos. E fazer discípulos sempre envolve evangelismo e discipulado. Tanto que a Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Não é? Mas como é que eu faço discípulos? Aquilo que é chamado de evangelismo. Isso é o primeiro passo. A gente ensina as verdades a respeito, né, da salvação através da palavra de Deus. E assim, a pessoa reconhecendo, começa o processo de discipulado. Tá bom? E aí a gente vai lembrar disso em outros propósitos. Mas só quero passar por isso. Então, a missão da igreja é glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus de maneira individual e de maneira coletiva. Somente glorificamos a Deus, né? Somente glorificando a Deus é que outros propósitos vão ser cumpridos. Então, quando a gente adora para glorificar a Deus, quando a gente louva e ora para glorificar a Deus, e quando a gente vive uma vida santa para glorificar a Deus, os outros propósitos também vão ser cumpridos. E a segunda missão da igreja é edificar a si mesma. Tá? E depois a gente vai falar mais sobre isso, e eu creio que nós já podemos encerrar o nosso tempo sendo fiéis ao tempo que Deus nos deu. Podemos orar? Obrigado, Deus, por podermos relembrar essas verdades, a razão da nossa existência, como cristão individual no nosso dia a dia, mas também a nossa existência como igreja do Senhor, como corpo vivo, ó Pai, que existe para fazer a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos avaliando a nossa vida, ó Pai, e fazendo os ajustes que o Teu Espírito, ó Pai querido, vai mostrar para nós que precisamos fazer. Queremos, ó Pai querido, fazer a diferença aonde nós estivermos individualmente, isso é, queremos fazer a diferença diante do nosso círculo de relacionamento, diante dos amigos do nosso trabalho, dos nossos vizinhos. E como igreja nós também queremos fazer a diferença aqui nesse bairro, nessa cidade, ó Pai querido, país e também no mundo, Senhor. Ajuda-nos a ver como é que a gente pode melhorar nessas áreas, naquilo que nós estamos indo bem, que o Senhor nos ajude a perseverar. Tudo para que Jesus seja glorificado através da nossa existência. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos.